que é isso que a gente vai perceber, onde o Freud vai trabalhar ao longo de toda a sua teoria, né? Vai sair dessa desse exercício, né? Vai se concentrar não mais em trazer para a consciência o inconsciente, isso não vai resolver, mas como tratar esse sintoma. E esse sintoma, ele tem aparições muito específicas. Ele vai se manifestar no corpo, no caso da histérica, que vai fazer uma enxaqueca todo fim de tarde, ou numa insônia crônica, é, ou por exemplo, num problema alérgico na pele, não tem cura de outra forma, numa paralisia, num problemas motores do organismo, numa uma questão motora ou agitada demais, estabanada demais, ou paralisada demais também. Então, são sinais, são sintomas que dizem, que falam, que vão criar uma satisfação substituta. Vamos pensar, não vamos falar tudo isso, mas vamos criar uma coisa para substituir e a gente ficar bem, a gente ficar legal, coleguinha. Mas para ficar coleguinha tem um preço. E esse preço, muitas das vezes, na histeria, isso vai ser pago, né, via sintoma no corpo, na neurose obsessiva, num pensamento que leva a outro pensamento, uma série de pensamentos que transformam, né, a vida do obsessivo um inferno, um obsessivo que vai estar sempre adiando as coisas para não concluí-las, para não resolvê-las, para não se satisfazer. E a histérica também, né? A histérica, se de um lado eu tenho um quadro de histeria dentro da neurose, em que eu mantenho esse desejo sempre insatisfeito, ou seja, eu vou, até porque satisfazê-lo se implica em acabar com o que eu tenho de noção de ser, né? Isso é uma questão parestérica, né? Que inclusive a questão é, sou homem, sou mulher. Essa é a questão primordial na histeria. Então, se satisfazer, e é um satisfazer sem barreiras, sem limites, implica na própria destruição imaginária desse ser. Então, portanto, é algo que é sempre evitado, é sempre deixado. A histérica é aquela que começa, a hora que a coisa está lá, está quase na hora H, ela pula fora. O obsessivo é aquele que sempre posterga, sempre vai deixar para um depois, sempre adiando, sempre vivendo numa vida a partir do pensamento. A histérica às vezes se antecipa demais sem elaborar. O obsessivo é aquele que vai adiar, né, para não concluir e também não elaborar, né, isso, não, sempre deixando para um depois. E na fobia, a eleição do próprio medo, né, dos objetos fóbicos. Isso nós temos aí os quadros, né, da neurose que o Freud trabalha dentro ao longo dessa história. E tudo isso, né, que eu estou dizendo aqui vai ser importante porque toda essa metodologia, se o Freud percebe que não, o sintoma, no caso da histérica, que é um super esperta e inteligente, o sintoma migrava. Então, eu mudava de uma enxaqueca para uma dor nas pernas e vice-versa, mas o sintoma continuava circulando. Então, Freud percebe que isso também não eram por esse caminho. Até que também, olha só, uma histérica chega para ele e diz: olha, faz o seguinte, deixa eu falar o que vem à minha cabeça, como se fosse uma chaminé, um efeito de chaminé, deixa eu falar o que vem à cabeça sem ficar me interrompendo, não precisa me hipnotizar, eu vou te contar tudo, mas deixa eu falar. Freud percebe, e a partir dessa histérica ele cria o método de associação nível, que de fato não precisaria
hipnotizar alguém para que ela pudesse trabalhar as questões. E aí nós temos uma grande mudança, né, saímos da perspectiva de tornar consciente o inconsciente para trabalhar com as resistências do próprio sujeito. E aí a gente vai concentrar na própria fala, nos próprios deslizes, onde falha o próprio ato falho, o sintoma, os sonhos, os xistes, as lembranças encobridoras e também os esquecimentos. Tudo passam a ser matéria, fundamentalmente, de algo para ser verificado, escutado e trabalhado. Então é uma outra perspectiva, e a partir disso, a gente tem, de fato, aquilo que nós vamos chamar de psicanálise, ou seja, a análise, né, desse funcionamento psíquico, dessa alma do sujeito também, porque poderia ser traduzido assim do alemão, né, tanto o psíquico como também a alma, né, alguns vão traduzir dessa forma. Então nós temos uma virada clínica, uma outra perspectiva que vai colocar, né, em xeque a única regra fundamental da psicanálise, que é falar o que vem à cabeça, sem pensar, sem selecionar, sem julgar. Parece ser uma coisa super simples, mas a gente vê na própria prática clínica, a gente vê nas nossas análises próprias como pacientes que é longe de ser uma coisa tão simples assim. Porque falar o que vem à cabeça sem esse preparo anterior é toda uma questão, e aliás, a tentativa de burlar essa regra fundamental é a própria tentativa, eu diria, neurótica, de construir diques novamente, para não se haver com algo do próprio desejo. Então eu construo, eu preparo o discurso para que não apareça a falha. Essa última semana, eu trabalhei tem um paciente que retomou um tempo comigo a análise, e é um paciente muito interessante, assim, é um clássico, a princípio parece assim, uma hipótese assim, de um bom obsessivo, onde tem as suas várias anotações, né, as agendas, né, de anotações, toma nota de tudo, absolutamente tudo, tem agendas não sei de quantos anos, e ela anota, enfim, ele é o exemplo clássico do obsessivo que tudo quer controlar, né, a partir do pensamento, que quer que a falha e a falta nunca apareçam. Até que eu vou, enfim, ele me encaminha, né, sempre o comprovante lá do pagamento, e, e aí uma dessas vezes eu falei, ué, parece que, né, uma das sessões ele não acertou, né. E aí eu trago isso, né, ele curiosamente, né, assim, aproveito de uma sessão que ele estava dizendo, né, estava super chateado que ele não sabia que conta tinha vindo, se ele tinha pago ou não tinha pago, uma conta de luz, alguma coisa do tipo. E aí, bom, eu já tinha acompanhado, né, que ele também tinha esquecido de fazer o pagamento, ou pelo menos não sei se depois ele não retomou, né, se foi de fato um esquecimento, algum problema lá mesmo. Mas comigo tinha ali um esquecimento, né, desse pagamento. O que é muito curioso, porque ele é super organizado, né. E aí, né, ele vai me dizer, né, assim, eu mando falar: "Olha, eu pelo que você me mandou, parece que eu não sei se eu posso estar muito errado também, posso ter me equivocado ao fazer aqui o lançamento, e assim mesmo, se você tiver aí as suas anotações, você dá uma conferida. Posso ter errado, talvez até seja bem provável que isso tenha acontecido, né. E
E aí ele vai, ele checa, né, tira todo o extrato lá para poder conferir e vai se deparar com a situação. De fato, eu tinha esquecido de acertar uma sessão. Ele vem para a sessão, é a primeira coisa que ele fala, né. Ele vem super mal, né. Como assim, né, falhou, eu esqueci de pagar, esqueci de te pagar, né. E aí tem toda uma construção, né, a partir dessa falha. E como que ele também, para ele é tão difícil quando algo falha, como que isso toca num algo que o surpreende, né, ele diz assim: "Nossa, eu fiquei surpreso, né, de ter esquecido de te pagar", porque é uma coisa de fato, há um esforço muito grande dele em toda especialmente nessa segunda temporada da análise dele, é um esforço muito legal e ele, de fato, vem eh, acumulando aí deslocamentos no trabalho. Ele falou assim: "Poxa, mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de que isso eu levo isso muito a sério, como que assim? Como eu esqueci, de pagar? Porque se fosse eu tivesse esquecido o banco, não seria um problema ter pago o banco, mas ter esquecido de pagar a minha terapia, a minha análise, isso é eu estou, assim, surpreso comigo mesmo". Isso é um material, isso é uma amostra, né, de o que nos interessa, né, no fim das contas, né. Talvez seja um das um dos encontros, né, que mais ele pode trabalhar, e como a gente trabalha com as miudezas de como isso aparece. A partir disso ele diz: entre muitas coisas importantes, mas essa é sem dúvida um elemento fundamental, porque ele vai dizer desse mal-estar frente àquilo que falha, que ele gostaria que as coisas fossem perfeitas, né, mas isso falhou, e ele falhou, e falhou no pagamento da sessão, olha que coisa chata. Mas isso mostra exatamente esse nosso papel na associação livre. O sujeito, isso é uma possibilidade, né, disso entrar num quadro da transferência, do trabalho e ser trabalhado, e ser conduzido no sentido de o que que isso diz? Porque esse esquecimento ele diz alguma coisa, e não aconteceu à toa, e tem uma razão, né, e nesse caso uma razão bem oportuna de pôr em questão exatamente toda a tentativa laboriosa por demais de ser muito organizado nas suas coisas, né. Isso faz com que todo o trabalho, né, do psicanalista, a partir dessa mudança da técnica, não mais de hipnotizar alguém e repetir aquilo que ele disse ao paciente, o trabalho do psicanalista passa a se constituir principalmente, né, isso tem abertura lá da interpretação dos sonhos, onde o Freud está exatamente mostrando, né, com os sonhos que todo sonho ele requer do seu sonhador um trabalho de interpretação, porque tudo aquilo que se aparece ali, ele é uma representação de algo. Se é uma representação, eu consigo interpretar, eu consigo traduzir, é uma outra palavra, um outro termo que o Freud usa para a questão dos sonhos. Os sonhos, eles são traduzidos, eles são interpretados, assim como também são os próprios sintomas, que vão se nutrir da mesma forma de constituição como do sonho. Se de um sonho tem, por exemplo, ali, elementos que são condensados, por exemplo, num personagem, ele representa uma série de coisas, eu tenho também o deslocamento, né, para outros personagens, para outros pontos da cena. O mesmo acontece também dentro do próprio sintoma. Então, por isso, quando há um sintoma, na psicanálise, nos interessa um sonho, nos interessa de perguntar, de questionar o sujeito, o que que isso te diz?
porque isso diz alguma coisa. Isso não está ali por acaso. Isso diz algo, tem um texto, e um texto que a gente pode ler, que a gente pode interpretar ou mesmo traduzir. Então, tudo isso abre esse caminho. É uma técnica, né, como ele mesmo vai definir, uma técnica que visa, acima de tudo, esse trabalho, esse manejo, com isso que exatamente está na... Eu encerro até, acho que essa sessão ela é um bom exemplo de tudo isso. Eu encerro a sessão dizendo que bom que o que falha, fala, né? Eu brinco com o que ele também está dizendo, né, nos significantes dele. Eu digo que bom que o que falha, fala, porque é isso que interessa à psicanálise. É o que passa a se direcionar toda a clínica para isso que falha, e ao falhar, fala, né, um sujeito aí, um sujeito inconsciente, tem algo a ser escutado e ser trabalhado. Então, essa é todo um percurso, um histórico aí da psicanálise, da sua clínica, dessa modificação teórica que se dá principalmente a partir da observância de como isso funciona lá na prática, na clínica. Como eu disse há pouco, é a clínica que interroga a teoria e não o avesso disso. Ok, gente? Até aqui. Estão aí, não dormiram ainda. A Gabriela, será que a Gabriela já chegou? Suzane. Gostei bastante, Janilson, da forma que você colocou, né? Me fez lembrar da Hannah Arendt, que fala que toda dor pode ser suportada se nela se contar uma história, né? Então, a importância da escuta dentro da psicanálise e, principalmente, do analista exercer a função de analista, a função de objeto, a função de um espelho opaco, daquele que não vai dar soluções, não vai dar respostas, porque não se trata disso, né? Então, por isso que é muito importante o analista passar pelo processo da análise, porque ele precisa decantar essa questão imperativa hoje da resposta, do ter que solucionar, né? Eu estou na clínica do social e eu vejo que, às vezes, fazer o bem para alguém é a pior coisa que você pode fazer para aquela pessoa. Então, é justamente isso que eu vejo muito, né? Porque a escuta não é pouca coisa, é muito. E os profissionais, eles têm muita resistência com a escuta. Acho que não está fazendo nada escutando. E pelo contrário, né? É o sujeito ali que, na fala dele, vai ter que caminhar esse percurso sintomático e descobrir onde que ele está preso, né? Através do inconsciente ali. Muito bem colocado, Suzane. Você rematou muito bem, eu acho que... E você ilustra com propriedade, né? Por falar da coisa do sintoma, né? Freud fala isso, né? Que não tem nada mais caro ao sujeito do que o próprio sintoma e a própria ignorância, né? Que traduz-se no sintoma, né? A ignorância no sentido de não querer saber sobre isso. Então, às vezes, no campo social, você tem esse impasse, né? Do tipo, muita gente ali, eu diria assim, muitas histéricas querendo fazer bem para o outro, né? Fazer no lugar do outro, ao invés de fazer exatamente o convite de fazer esse sujeito trabalhar, né, assim, trabalhar no sentido de como é que é isso, né? E a gente vê, o Freud fala isso também, a gente vê isso como que acenando outras possibilidades para o sujeito de fazer outro movimento, ele não quer abrir mão daquilo que, de certa forma, mesmo que às avessas, dá para ele uma satisfação. O sintoma dá uma satisfação e por isso que a gente não abre mão dele tão fácil. Então, você ilustrou muito bem. Às vezes, é isso, né? Às vezes, às vezes a pessoa quer fazer bem demais e é o que de pior pode fazer, né, para o sujeito. Que o bem aí significa, muitas vezes, fazer no lugar dele, né? É muito bem colocado. O Anderson? Eu vou aproveitar a fala da Suzane, exatamente isso que você encerrou, Janilton, que
Você vê que isso é um conflito, né? Essa questão que a gente vem aí do modelo cultural, pelo menos a maioria de nós, do que fazer para o outro, né? Do que ajudar o outro, é algo imprescindível. Então a gente constrói toda essa nossa vida nesse sentido de ajudar o outro, fazer para o outro, isso em todas as relações, né? E quando a gente vai para essa prática, e aí eu acho que a gente pode falar também da própria construção da ciência, que é a psicanálise, né? Aí a construção na prática, identificar que esse é um lugar que é prejudicial, né? Esse fazer para o outro é prejudicial. E a Suzane traz essa experiência dela, né? Dentro do ambiente de trabalho, que ela identifica isso, né? Isso dentro do contexto da função, mas a gente identifica isso em todas as outras nossas práticas, né? Quando você vai fazer isso para o outro. Então, acho que aí está aí mais um pedacinho da construção científica de que a prática, né, o exercício do escutar, né, e de permitir essa fala, porque a frase que a Suzane, já não me lembro mais, mas que ela traz aqui, que ela leu, como exemplo, é o exercício do psicanalista escutar, mas também tem um lugar de fala, né, que é esse lugar tão importante para dissipar esse sofrimento. Muito bom. Um pouquinho mais aqui, né? Acho que isso é uma boa caminhada histórica. E acho que assim, pegando o gancho do que a gente abriu, né? Assim, se a psicanálise pode ser atacada, né? Ou pelo menos querem atacar a psicanálise com a parte desse viés da cientificidade, como se a gente estivesse muito preocupado com... porque a gente sabe que o que a gente propõe é exatamente um olhar para essa questão desse mal-estar e inventar uma outra coisa. A gente não propõe adaptar o sujeito, a gente não propõe... Se a gente não propõe adaptar, a gente está interessado em ver como a coisa funciona, e como ela funcionando, se ela funciona mal para esse sujeito, o que isso pode ser trabalhado no sentido de ter uma outra fluidez, não ter essa energia, esse peso que se tem, o preço que se paga quando você tem aí um sintoma em jogo. Aqui Freud vai seguir trabalhando esse ponto ao falar aí sobre a questão da própria sexualidade. Aqui ele é uma retomada da obra toda, que na verdade é um dos pontos os quais é um outro ponto da qual a psicanálise é também atacada. Pode dizer que tudo, no fim das contas, termina em sexo, a psicanálise. Quando, na verdade, assim, tem algo do sexo, sim, mas tem o sexo, não só o ato sexual, o coito, porque o Freud vai ampliar, né, ele vai trabalhar e entender que a sexualidade, ela é muito mais ampla, que a sexualidade humana, ela contém em si um elemento da própria satisfação que está presente, ao contrário do que se pensava à época, e que talvez ainda se pense hoje, principalmente no senso comum e até mesmo dentro de algumas entidades científicas, que a sexualidade começa na puberdade. Freud mostra que a conversa não é essa, que a sexualidade tem a ver com satisfação e que a satisfação ela está presente desde o princípio, desde o amamentar da criança, onde a mamãe vai amamentar, vai suprir a fome e, curiosamente, nenhum outro animal faz isso, já estando satisfeito, já estando cheio, vai pedir mais. E é isso que a gente faz, na verdade, não só quando criança. Muitas vezes nós estamos aí no fim de semana, às vezes a gente vai fazer isso. A gente vai, uma coisa que é gostosa, né? A gente já está satisfeito, mas a gente é tão bom, eu vou repetir mais um pouquinho. Então isso está inserido em nós, nesse infantil que também nos acompanha, que vai fazer com que a gente lide com as coisas dessa forma, que está lá no começo, né? A criança vem ao mundo, mamãe cuida, dá o alimento, satisfaz a criança em termos de necessidade no primeiro plano, mas no segundo, Freud mostra que não é mais da ordem
da necessidade, tem outra coisa na jogada, que é o que ele vai dizer da pulsão, é outra satisfação aí em jogo, que é uma satisfação que não é mais do alimento, é a satisfação do seio de mamãe, da presença de mamãe, que vai se deslocar, ou seja, essa satisfação oral, né, que é uma primeira momento, primeira fase, como Freud coloca. No segundo, essa questão do próprio controle, né, dos esfíncteres, né, também tá na jogada. E, por fim, a própria dinâmica que vai se construir no conflito edípico, né, de querer mamãe para si, muitas vezes rivalizando com o papai, e entendo aí, claro, lembrando que aqui a gente fala papai e mamãe, mas é só uma nomeação, são funções que não correspondem, não tem correspondência alguma com a questão biológica, com a questão do sexo, mas são funções. De um lado, eu tenho a mãe, aquela que exerce o cuidado, o banho de linguagem, a nomeação do corpo da criança, pezinho de mamãe, pezinho da criança, pezinho de neném, bracinho de neném, isso é mamãe que faz. Papai é quem exerce uma função de lei, né, que vai tudo isso se afigurar e vai estar presente dentro da própria dinâmica, né, do complexo de Édipo, que é um dos pontos cruciais da própria teoria da libido. O complexo de Édipo, né, que é esse modelo que mostra, que vai nos recolocar com a própria castração. O que é a castração, né? Então tem um momento que nós vimos, sabemos disso, que tem um momento que para a criança quer ter a mamãe para si, quer ter a mamãe, inclusive, como objeto sexual, né, como uma parceira. Mas para isso ela precisa de excluir o outro, né? Entretanto, esse outro, ele tem a sua força, ele se impõe pela sua força e, frente a essa imposição, nos faz reaver com um elemento que é presente na nossa constituição psíquica, que é exatamente a falta. A gente se viu faltando já no desmame, na questão do amamentar, do receber o leite de mamãe, a gente percebeu, sacou que a gente precisava de um outro, que essa falta ela está presente desde o começo. Então, que me falta o alimento que eu desejo, me falta o objeto que me completa, né, que me marcou lá no comecinho, que eu achei que foi o objeto, mas do qual eu vou tentar reviver essa experiência ao longo da minha vida. E eu vou deslocando, né? Vou deslocando, achando que isso é via oral, vou deslocando isso, achando que é no controlando, segurando, retendo o cocô, né? Em algum momento eu tenho que dar tchau para isso, né? Até lá. E outro momento postando que, bom, então é mamãe, vou ter mamãe para mim. E só que aí, frente a esse momento, eu vou me deparar exatamente com o circuito já inscrito de uma falta e de uma possibilidade de perder algo, que é o que a gente vai dizer dessa ameaça de castração. O menino, só para ficar no menino, como um modelo, ele vai sair do complexo de Édipo exatamente frente a essa ameaça de castração, frente a esse medo de perder algo. Mas é uma questão que é imaginária, que a criança constrói, que nós construímos, a partir desse elemento que atribui certos valores à vida, certa relação de poder. O que a gente fica na ideia do que tem poder, o que não tem poder, tem tudo que ver com a noção fálica. O falo, a etimologia de falo significa placa, indicação, um caminho indicado, que é exatamente a noção de um falo, né? O falo é essa noção de uma presença, de uma potência. E aí a gente vai sempre se colocar na vida querendo, né, sustentar, bancar, ou fazer de tudo, né, ter mais coisas e mais coisas para que essa falta não apareça, que eu tenha a sensação imaginária
de que eu tenha ou de que eu sou isso, esse falo. Então eu vou construindo imaginariamente toda uma lógica em torno disso, toda uma lógica de trocas, de valor, o que é valor, o que é importante, o que não é importante, a partir dessa noção. Então, isso é, de uma forma muito, muito resumida, o que o Freud vai construir como um modelo para o nosso encontro com a lei, ou seja, a lei nos marca que eu não posso ter tudo. Eu não posso ter tudo, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ter ou para viver experiências. Eu não posso ter tudo. É isso fundamentalmente a nossa relação humana. Nós não podemos tudo. O complexo de Édipo é um bom modelo disso. Lacan vai retomar isso, marcando que o complexo de Édipo ele é fundamental porque é uma relação do não, né? A questão do nome do pai, né? O nom de père, que no francês sonoramente parece o não e o nome também do pai, né? É o que marca a proibição. E se isso, para nós, a gente sai disso a contragosto, né? Com medo de perder alguma coisa, essa fase difícil na nossa vida, que vai marcar uma estrutura de como respondemos a esse conjunto de impasses, mas desse impasse maior, que é o complexo de Édipo, eu vou ter uma operação aí em jogo, que é a operação do recalque. Ou seja, eu vou recalcar esses meus desejos edípicos que tenderiam a um incesto e a um parricídio. Eu vou recalcar isso, eu vou viver um período de latência, um pouco depois eu vou recobrar essas questões que vão reaparecer, e muitas vezes vão reaparecer a partir, dentro da minha estrutura neurótica, a partir do sentimento de culpa. Não é à toa que o Freud vai dizer que o que resta, né, no supereu tem a ver com isso que foi do Édipo. Esse resto do Édipo vai para o supereu. Essa certa proibição, essa instância gozante que te coloca no embaraço, quer que você faça, se você faz, você se sente culpado, ou que você não faça, fica te proibindo. Esse elemento que sempre te joga num ciclo que você vai estar sempre respondendo com a culpa. Então, esse elemento que resta tem a ver com todo isso que ficou, né, que foi recalcado. E a gente recalque, na verdade, o que é o recalque? É aquilo que foi insuportável para mim. O recalque ele tem uma função de uma operação de proteção, né? Só que essa proteção, se me permite seguir, ela também me traz embaraços, porque isso retorna na Stragen, no alemão, que significa a posteriori, num depois, isso retorna, e retorna de uma forma totalmente bagunçada. Eu não sei o que aquilo está representando. É como se eu estivesse vivendo isso como um sonho. A gente vê as manifestações do recalque quando o sujeito ele adoece de fato, né? Vem uma série de ideias, sintomas, que não sabe por que acontece, ele vem totalmente perdido. É o recalque, tal como ele aparece, ele causa essa disruptura, ela aparece coisas que não fazem, a princípio, o menor sentido, mas é isso que a gente vai construir na análise. Tem uma lógica, então, se tem uma lógica, eu posso ir deduzindo o que apareceu, o que aparece, para eu entender o que foi recalcado e por que foi recalcado. Esse é o caminho que a gente vai refazer, e ao refazer esse caminho, a gente vai entender a posição do sujeito frente ao próprio desejo, e o caminho, a saída, é poder bancar esse desejo.